E sobre este assunto temos em estúdio dois professores, João Pinto é jurista e Celso Maluvaloneca é professor de Comunicação Social. Celso, boa noite, está no Jornal de Domingo, é um prazer tê-lo aqui. Um comentário sobre essa peça jornalística, é uma matéria que está a mexer com a opinião pública tanzaniana, mas é um problema que graça um pouco por vários outros países da África Austral. Bem, não só na África Austral. Antes de mais nada, boa noite e muito obrigado. Tenho muito prazer em, pela primeira vez, poder estar aqui na TV Zimbo e aproveito já dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que a TV Zimbo vem fazendo. Mas, quanto a isso, convém dizer que isto é um problema que não acontece só nos países da África Austral. Ela acontece na generalidade em todos os países da África subsaariana. E a origem deste problema, isso pode ser remetido às ciências do comportamento humano, normalmente à sociologia, à psicologia, mas também à história. Como vocês sabem, o homem, de uma maneira geral, e sobretudo aquelas comunidades mais primitivas, procuravam explicar aquilo que não entendiam com base no sobrenatural. E como vocês podem imaginar, numa sociedade em que toda a gente é negra, em que não se conhecia sequer a existência de pessoas de outra raça, mormente branca, o nascimento de uma pessoa com esta cor era do tipo de fenómenos que, por incompreensível para as pessoas daquelas comunidades, estamos a falar das comunidades africanas dos séculos XV a XIX, portanto, fez com que fossem criados todo um conjunto de mitos, um conjunto de crenças que, digamos assim, tornam as pessoas albinas nestes países pessoas, digamos, especiais. No caso concreto de Angola, por exemplo, os albinos estão proibidos de conduzir. Não, já tentaram proibir-los, mas não conseguiram. mas não, o que se passa é que depois a sociedade, a tecnologia desenvolveu-se muito rapidamente. E eu penso que as pessoas, e até mesmo os intelectuais africanos nesta matéria, eles situam-se ainda naquele limbo, naquela zona cinzenta entre o conhecimento científico e tecnológico e as crenças que lhes foram imbuídas desde que nasceram, desde que cresceram. E pronto, como vocês sabem também, a globalização, hoje em dia, até é entendida por muitos pensadores como uma outra forma de dominação mundial, traz problemas novos. E um deles é o HIV e outros, que faz com que, e aproveito dizer aqui, que tem Angola também, na minha tribo também, Umbundo, a pessoa albina é vista como alguém que tem poderes de proteger, poderes de proteção. E então isto acaba por se encarar em fenómenos novos que surgem em função disso, como o fenômeno da criança feiticeira, como o problema da própria desestruturação da família, que leva, como vimos no princípio deste telejornal, crianças a perderem a proteção da família e irem para a rua. E ele faz, então, no caso dos albinos, faz com que essa crença de proteção seja transferida para coisas como o HIV, e há também um desenvolvimento das crenças feiticistas que estão muito próximas com a religião animista da maior parte das sociedades tradicionais dos países da África subsaariana. E esta confusão toda, infelizmente, na Tanzânia e em alguns países... Na Tanzânia não se vê o albino como sendo um protetor, vê-se como um feiticeiro, como alguém que tem poderes mágicos e que por isso deve desaparecer do ambiente social. Não, Amílcar, não. Ele é precisamente por ele ser visto como um protetor, um amuleto protetor, se preferir, que isto está a acontecer. Portanto, ele é morto precisamente porque acredita-se que a pele ou o cabelo dos albinos protege ou pode curar doenças como HIV e SIDA, ou pode protegê-los de outros fenómenos naturais que eles não compreendem. E deixe-me dizer-lhe que isto não acontece só na Tanzânia. Isto, sociologicamente falando, acontece com maior ou menor, digamos assim, evidência
na maior parte dos países da África subsaariana, Dr. João Pinto. inclusive aqui em Angola. Bom, o Celso é um sábio, não é? Ele vive essa realidade e não há melhor sabedoria do que viver a realidade. Na tradição angolana, e o Celso Maluvaluneca já o disse, quer a tradição Umbundo, quer Quimbundo, o albino é sempre visto como alguém que representa espíritos que, por exemplo, entre os quimbundos, que são espíritos superiores. É curioso isso, não é? Mas, num certo dado momento, havia o tabu, segundo o qual, por exemplo, que os albinos, depois de mortos, desapareciam. E lembra-se, na nossa infância, houve um tempo em que havia aí boatos que os albinos desapareciam. Mas para dizer também que a expressão quilombo, não é, que se utiliza para referir-se a um lugar, por exemplo, de ritual jaga para parar os jagas, que é a designação portuguesa dada aos bravos militares, que foram considerados como uma etnia, para prepará-los de uma guerra sangrenta, violenta. Hoje, em conversa entre nós, quilombo é, digamos, um adjetivo pejorativo para designar um albino, por exemplo. Tende sempre... Não, agora, possivelmente, pode ser encarado como pejorativo, mas a origem é esta. Mas a origem é essa. Basta olhar que a chegada dos portugueses, como o Celso Maluvaluneca disse muito bem, no Reino do Congo, Ndele, Mundele, Tchindele, para dizer espíritos. Ou seja, o albino simboliza espíritos. Por quê? Porque na cultura, no pensamento filosófico bantu, o olhar sobre as características de branco, Ndele, Tchindele, Pemba, também dá a ideia deste poder místico ou transcendental em procurar explicar forças sobrenaturais. Não é? Basta olhar as descrições de Diogo Cão e dos seus comandantes e daqueles que ficaram no Reino do Congo, a forma como falavam do africano, como diz a professora Isabel Castro Henriques, é um choque civilizacional e o olhar sobre o outro, não é? Ou seja, basta dizer que todos nós temos albino. Eu tenho albino na família, direto, não é? Primos diretos, que são albinos, quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe. Eu, pessoalmente, quando cresci, tinha problemas de pele, que era grave, e o meu filho, o meu segundo filho, não parece, mas tem uma percentagem de albinismo intensa, para dizer que passamos, conviver com familiares albinos é sempre, tem um tratamento especial, como disse o Celso. Professor Celso, sente-se discriminado? Não, algumas vezes acontecem, digamos, episódios ou cenas que poderiam eventualmente parecer-se com discriminação. Por exemplo, esta luta que travou com a Direção Nacional de Viação e Trânsito, que queria retirar as cartas de condução aos albinos. É evidente que, por exemplo, no período noturno, digamos, um albino tem naturalmente dificuldade para conduzir um automóvel. Claro que tem, uns maiores, outros menores. Mas, como disse naquela altura e repito agora, cada caso é um caso e ele deve ser visto pelos profissionais competentes, no caso os médicos, que têm, digamos assim, a competência profissional. Por exemplo, o Sr. Celso tem atestado médico, provou isso junto à Direção Nacional de Viação e Trânsito? Claro, eu vim a conduzir agora, Amilcar. E que eu saiba, estou aqui, porque significa dizer que não fiz acidente. E já cruzei com várias vezes. Agora, mas também isso não significa. Isso é como digamos, e não vamos aqui, ninguém de nós é técnico de ciências biológicas, mas o Amilcar usa óculos e o doutor Pinto não usa. Portanto, quer dizer que até mesmo em pessoas albinas, eu tenho várias pessoas amigas, eu por acaso tenho problema de fotofobia, por isso tenho que usar lentes especiais, mas conheço pessoas amigas albinas que não... E são essas...